Imagine por um momento que você teve a capacidade de apagar completamente o ruído mental que o acompanha todos os dias. Aquele bombardeio constante de pensamentos, preocupações, dúvidas e distrações que nublam sua mente e impedem que você veja claramente o caminho para seus objetivos mais ambiciosos. O que você faria se pudesse acessar um estado de espírito tão puro e cristalino que as decisões certas se tornassem aparentes, quase automáticas? Isso não é uma fantasia. É exatamente o que Brian Tracy, um dos consultores de negócios mais bem-sucedidos do mundo, vem praticando secretamente há mais de 3 décadas. Tracy, que treinou mais de 5 milhões de pessoas em 78 países e cujas empresas geraram bilhões de dólares em vendas, tem um ritual que poucos conhecem. Todos os meses, por exatamente 72 horas, ela desaparece do mundo. Não estou falando de férias ou de um retiro espiritual convencional. Estou falando de algo muito mais radical e cientificamente fundamentado, um jejum mental completo. Por 3 dias consecutivos, Tracy se desconecta de todas as informações externas, sem internet, sem televisão, sem livros, sem conversas complexas, sem música com letras e definitivamente sem redes sociais. É o que ele chama de reinicialização neurológica mensal. O resultado? Uma clareza de espírito tão poderosa que tem sido o motor secreto por trás de muitas de suas decisões de negócios mais lucrativas. Decisões que lhe permitiram construir um império de negócios e se tornar uma autoridade global reconhecida em produtividade e sucesso. Mas aqui está a coisa fascinante. A ciência moderna finalmente começou a validar o que Tracy instintivamente descobriu décadas atrás. Neurocientistas de Stanford, Harvard e MIT estão revelando dados extraordinários sobre o que acontece em nossos cérebros quando o livramos completamente de estímulos externos. Os resultados são tão chocantes que estão revolucionando nossa compreensão do potencial humano. A estatística que mais me impressionou vem de um estudo recente da Universidade da Califórnia, em San Diego. O cérebro humano médio processa o equivalente a 34 gigabytes de informações todos os dias. Para colocar em perspectiva, isso é informação suficiente para travar um laptop comum há apenas 10 anos. E aqui está o problema. Nossos cérebros não evoluíram para lidar com essa constante sobrecarga de informações. O Dr. Daniel Levitin, da Universidade de Stanford, descobriu algo alarmante em sua pesquisa. Quando o cérebro humano está constantemente processando novas informações, ele consome até 25% mais glicose do que o normal. Isso significa que nosso cérebro está literalmente se esgotando em um ritmo acelerado devido à sobrecarga de informações. O resultado é o que os neurocientistas chamam de fadiga cognitiva crônica, um estado no qual nossas habilidades de pensamento superiores são severamente comprometidas. Mas Tracy descobriu algo que a ciência está apenas começando a entender. Quando libertamos o cérebro dessa sobrecarga constante, ele não apenas se recupera, mas acessa capacidades que a maioria de nós nem sabe que possui. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente como essa técnica de jejum mental funciona, porque é tão eficaz, de acordo com as pesquisas mais recentes em neurociência, e mais importante, como você pode implementá-la em sua própria vida para desbloquear níveis de clareza e produtividade que você achava impossíveis. Estou avisando agora. O que você está prestes a descobrir vai contra tudo o que a sociedade moderna nos ensinou sobre sucesso e produtividade. Enquanto o mundo nos diz que precisamos de mais informações, mais conexões, mais incentivo constante para ter sucesso, Tracy e um seleto grupo de pessoas super bem-sucedidas descobriram que a verdadeira chave está no oposto, na arte de se desconectar estrategicamente para se conectar com algo muito mais poderoso. E a parte mais emocionante é que os benefícios são imediatos. Não estou falando de meses ou anos de prática. As pessoas que implementam corretamente o protocolo de jejum mental de Tracy relatam mudanças mensuráveis em sua clareza mental e capacidade de tomada de decisão em menos de 72 horas.
Alguns até experimentam o que Tracy chama de momento eureka nas primeiras 24 horas. Nó. Para entender verdadeiramente a revolução que o jejum mental de Brian Tracy representa, precisamos voltar ao momento exato em que ele descobriu essa técnica. Era 1987 e Tracy tinha acabado de passar por uma das crises mais devastadoras de sua carreira empresarial. Uma série de decisões erradas levou sua empresa à beira da falência e ele ficou completamente sobrecarregado pela pressão, estresse e pela constante enxurrada de informações conflitantes vindas de todos os lados. Foi como tentar ouvir uma conversa sussurrada no meio de uma tempestade, conta Tracy em uma entrevista privada que deu anos depois. Minha mente estava tão saturada de dados, opiniões, conselhos e preocupações que perdi completamente a capacidade de pensar com clareza. Todos os dias eu acordava me sentindo mais confuso do que no dia anterior. Na época, Tracy seguiu os conselhos convencionais para resolver problemas de negócios, ler mais livros, consultar mais especialistas, coletar mais dados, participar de mais seminários. Mas, paradoxalmente, quanto mais informações ele consumia, menos claro seu pensamento se tornava. Era como se eu estivesse tentando matar a sede bebendo água salgada, lembra ele. Cada bebida me fazia sentir mais sede. Foi então que, quase em desespero, Tracy tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele se trancou em uma cabana remota nas montanhas da Califórnia, sem telefone, sem rádio, sem livros, nada que pudesse alimentar sua mente com informações externas. Seu plano inicial era ficar apenas um dia, mas algo extraordinário começou a acontecer. O primeiro dia foi um inferno, lembra Tracy. Minha mente estava constantemente se rebelando, procurando desesperadamente por algum estímulo externo. Era como se eu tivesse sido viciado em informações sem perceber. Eu experimentei algo que só posso descrever como síndrome de abstinência mental. Minhas mãos estavam literalmente tremendo com a vontade de pegar um livro, ligar o rádio ou fazer qualquer coisa que alimentasse minha mente com dados externos. Tracy descreve as primeiras 12 horas como as mais difíceis de sua vida até aquele ponto. Minha mente produziu um fluxo constante de justificativas para o motivo pelo qual eu deveria encerrar o experimento. Ele me disse que era uma perda de tempo, que eu tinha problemas urgentes para resolver, que precisava estar disponível para minha equipe. Foi fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo ver minha mente resistir tão violentamente ao silêncio. Mas por volta das 18 horas, algo mudou fundamentalmente. É difícil descrever, explica Tracy, mas foi como se as águas turvas da minha mente finalmente começassem a se acomodar. Os pensamentos obsessivos começaram a se acalmar e, pela primeira vez em meses, experimentei algo que havia esquecido que existia: o verdadeiro silêncio mental. No segundo dia, Tracy começou a experimentar o que ele descreve como clareza emergente. Comecei a ouvir algo que estava lá o tempo todo, mas que havia sido silenciado pelo barulho constante. Minha própria intuição, minha sabedoria interior. Eles não eram pensamentos forçados ou análise intelectual. Foram insights que surgiram naturalmente, como bolhas subindo à superfície de um lago calmo. No terceiro dia, Tracy experimentou o que ele descreve como o momento mais profundo de clareza da minha vida. Não apenas pude ver com perfeita clareza as soluções para meus problemas de negócios atuais, mas também desenvolvi uma compreensão totalmente nova sobre padrões que vinham operando em minha vida há anos sem que eu percebesse. Era como se eu estivesse olhando para minha vida através de um vidro embaçado e, de repente, alguém a tivesse limpado completamente. As decisões que ela tomou imediatamente após o primeiro jejum mental de 3 dias não apenas salvaram sua empresa, mas a catapultaram para níveis de sucesso sem precedentes. Mais importante, Tracy descobriu algo que a ciência levaria décadas para validar: que o cérebro humano tem uma capacidade inata de clareza e sabedoria que só é ativada quando o libertamos da constante sobrecarga de informações externas. Agora, deixe-me explicar exatamente o que está acontecendo em seu cérebro quando você pratica essa técnica,
Porque as recentes descobertas científicas são absolutamente fascinantes e validam totalmente a experiência de Tracy. O Dr. Marcus Rachel, da Universidade de Washington, foi o primeiro a identificar o que hoje conhecemos como rede neural padrão, ou DMN. Essa rede, que consome cerca de 20% de toda a energia do cérebro, é ativada justamente quando não estamos focados em tarefas específicas ou no processamento de informações externas. Ou seja, quando nossa mente está no que aparentemente é um estado de descanso. Mas aqui está a coisa revolucionária. Esse suposto estado de repouso é, na verdade, o momento em que o cérebro faz seu trabalho mais sofisticado. Durante esses períodos, o DMN integra informações prévias, estabelece conexões entre conceitos aparentemente não relacionados, consolida memórias importantes e gera o que os cientistas chamam de insights criativos ou momentos de revelação. Durante os 3 dias de jejum, Tracy segue um protocolo muito específico que evoluiu ao longo de décadas de refinamento. O primeiro dia é dedicado principalmente ao que ele chama de desintoxicação mental. É quando a mente se liberta do desejo constante de buscar estímulos externos, explica ele. Os primeiros pensamentos são geralmente de resistência, ansiedade ou até mesmo pânico leve. Isso é completamente normal e esperado. Tracy documentou padrões consistentes nesta primeira fase. Durante as primeiras 6 a 8 horas, a maioria das pessoas experimenta o que os psicólogos chamam de ansiedade de desconexão, um desejo quase físico de se conectar com fontes externas de informação. É fascinante ver a mente apresentar justificativas aparentemente urgentes para o motivo pelo qual você precisa quebrar o jejum, diz Tracy. Mas se você persistir nessa resistência inicial, algo extraordinário começa a surgir. Por volta das 12 horas, Tracy relata que a maioria das pessoas começa a experimentar o que ele chama de o primeiro silêncio real. É um momento distinto quando o ruído mental constante finalmente começa a diminuir. Muitas pessoas ficam surpresas ao perceber que nunca experimentaram o verdadeiro silêncio mental em suas vidas adultas antes. Sua dieta durante esses dias é extremamente simples e projetada especificamente para apoiar a função cerebral ideal, sem desviar energia para processos digestivos complexos. Tracy consome principalmente frutas frescas, vegetais crus, nozes e sementes, água pura e chás de ervas específicos que demonstraram apoiar a função neurológica. Descobri que a digestão complexa consome energia mental significativa, explica Tracy. Quando você simplifica a alimentação, libera recursos cognitivos para processos superiores. Além disso, certos alimentos como mirtilos, nozes e chá verde contêm compostos que atualmente facilitam a neuroplasticidade e a função cognitiva. A pesquisa nutricional apoia totalmente essa abordagem. Um estudo da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, descobriu que pessoas que comeram dietas simples e ricas em antioxidantes durante períodos de jejum mental mostraram maior atividade em regiões do cérebro associadas à criatividade e resolução de problemas, em comparação com aquelas que mantiveram dietas complexas. Mas talvez o mais importante seja o que Tracy faz mentalmente durante esses 3 dias. Não é uma questão de meditar no sentido tradicional, nem de forçar a mente a ficar em branco. Em vez disso, permite que sua mente vagueie livremente, mas com uma intenção específica, acessar sua sabedoria interior sobre os desafios mais importantes que você está enfrentando. Não estou tentando resolver problemas ativamente, explica Tracy. Em vez disso, eu apenas mantenho as perguntas importantes no fundo da minha mente e permito que as respostas surjam naturalmente. É como plantar sementes em solo fértil e confiar que elas brotarão quando estiverem prontas. Tracy desenvolveu o que ele chama de técnica de incubação consciente. Ao começar cada dia de jejum, reserve alguns minutos para fazer mentalmente 3 perguntas específicas relacionadas aos seus desafios mais importantes. Mas, em vez de tentar respondê-las imediatamente, você simplesmente as deposita em sua consciência
e permite que sua mente vagueie livremente pelo resto do dia. As respostas raramente vêm quando você está procurando ativamente por elas, observa Tracy. Em vez disso, eles surgem durante momentos de relaxamento total, muitas vezes quando você está fazendo algo completamente não relacionado, como caminhar ou apenas observar a natureza. Os resultados, de acordo com Tracy, são consistentemente extraordinários. Algumas das minhas decisões de negócios mais lucrativas, minhas estratégias mais eficazes e meus insights mais profundos surgiram durante esses períodos de jejum mental. É como se eu acessasse uma inteligência que vai muito além da minha mente consciente comum. Um exemplo específico que Tracy compartilha com frequência envolveu o desenvolvimento de seu sistema de metas mais bem-sucedido. Durante um jejum mental em 1995, Tracy estava lutando com a questão de por que algumas pessoas atingem consistentemente seus objetivos, enquanto outras nunca parecem progredir, apesar de terem conhecimento semelhante e trabalharem tão duro. Eu li dezenas de livros sobre o assunto, entrevistei centenas de pessoas de sucesso, coletei montanhas de dados, lembra Tracy. Mas eu não conseguia ver o padrão unificador. Era como ter todas as peças de um quebra-cabeça sem poder ver o quadro completo. Durante o segundo dia desse jejum mental em particular, enquanto caminhava por uma trilha na floresta sem pensar conscientemente sobre o problema, Tracy experimentou o que ele descreve como um momento de total clareza. De repente, vi com perfeita clareza que a diferença fundamental não estava nos métodos que as pessoas usavam para atingir seus objetivos, mas na clareza com que podiam visualizar o resultado desejado e a intensidade emocional que associavam a esse resultado. Essa revelação levou ao desenvolvimento do que Tracy chama de sistema de metas de alta intensidade, que foi implementado por milhões de pessoas em todo o mundo e documentou bilhões de dólares em riqueza adicional para aqueles que o aplicam corretamente. Esse único insight que surgiu durante o silêncio mental, reflete Tracy, provavelmente teve mais impacto em minha carreira e na vida das pessoas que ajudei do que anos de pesquisa e análise tradicionais combinados. A pesquisa científica apoia totalmente essa experiência. O Dr. Jerome Singer, da Universidade de Yale, mostrou que, quando permitimos que a mente vagueie sem distrações externas, as conexões neurais que normalmente estão adormecidas são ativadas. Essas conexões são responsáveis pelo que chamamos de criatividade, intuição e sabedoria. O que foi fascinante, reflete Tracy, não foi apenas que a decisão acabou sendo correta, mas que a estratégia que surgiu durante o silêncio mental foi completamente diferente e mais eficaz do que qualquer coisa que eu havia desenvolvido por meio da análise tradicional. Esse tipo de conhecimento intuitivo é exatamente o que os neurocientistas estão começando a entender melhor. O Dr. Antônio Damasio, da USC, mostrou que o que chamamos de intuição é, na verdade, o resultado de processos cerebrais extremamente sofisticados que integram informações de maneiras que vão muito além do nosso pensamento consciente. Quando libertamos a mente de distrações externas, como Tracy faz durante seus jejuns mentais, permitimos que esses processos subconscientes funcionem em sua capacidade máxima. O resultado é o acesso a uma inteligência que muitas vezes excede significativamente a capacidade do pensamento racional consciente. A doutora Ap Dijkster-Huys, da Universidade de Amsterdã, conduziu estudos fascinantes sobre o que ela chama de pensamento inconsciente. Sua pesquisa mostrou consistentemente que para decisões complexas envolvendo múltiplas variáveis, o processamento inconsciente produz melhores resultados do que a análise consciente deliberada. O que estamos descobrindo, explica o Dr. Dijkster-Huys, é que o cérebro humano tem capacidades de processamento inconsciente extraordinariamente sofisticadas. Mas essas capacidades só podem funcionar de maneira ideal quando não estão sendo constantemente interrompidas pelo processamento consciente de novas informações. Isso é precisamente o que o jejum mental de Tracy facilita. Ele cria as condições ideais para que essas habilidades superiores de processamento inconsciente sejam totalmente ativadas. Desfecho.
A transformação pela qual Brian Tracy passou ao longo de suas 3 décadas de prática do jejum mental vai muito além de melhores decisões de negócios ou maior clareza mental. Trata-se de algo fundamentalmente mais profundo, a reconexão com uma sabedoria interior que todos nós possuímos, mas que a maioria de nós perdeu no barulho constante da vida moderna. A maior descoberta da minha vida, reflete Tracy, não foi uma estratégia de negócios ou uma técnica de produtividade. Foi perceber que tenho acesso direto a uma inteligência que vai muito além da minha mente consciente, e que essa inteligência é ativada apenas quando crio as condições apropriadas de silêncio interior. Essa percepção transformou não apenas seu sucesso profissional, mas também sua qualidade de vida geral. Tracy relata níveis de estresse significativamente mais baixos, um senso consistente de clareza e propósito e uma profunda confiança em sua capacidade de enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresente. Antes de descobrir o jejum mental, explica Tracy, eu vivia em um estado constante de ansiedade sobre se estava fazendo as escolhas certas. Sempre havia dúvidas, segundas opiniões, e uma sensação incômoda de que eu estava perdendo informações cruciais. Agora tenho uma certeza interior que é inabalável, porque sei que vem de uma fonte de sabedoria que vai muito além da minha mente analítica. Mas talvez o mais importante, como essa prática influenciou sua perspectiva sobre o potencial humano. A maioria das pessoas vive com apenas uma fração de sua verdadeira capacidade, observa Tracy. Não porque lhes falte talento ou inteligência, mas porque nunca aprenderam a acessar os recursos internos mais poderosos que já possuem. A ciência moderna está validando totalmente essa perspectiva. Uma meta-análise recente de mais de 200 estudos sobre os efeitos do silêncio mental descobriu que as pessoas que praticam regularmente períodos de desconexão informacional mostram melhorias mensuráveis em praticamente todos os aspectos do funcionamento cognitivo: memória, criatividade, habilidades de resolução de problemas, tomada de decisão, inteligência emocional e até mesmo o que os psicólogos chamam de sabedoria prática. Mais fascinante, esses benefícios parecem ser cumulativos e progressivos. Quanto mais tempo uma pessoa pratica o jejum mental, mais profundos e duradouros se tornam os resultados. Tracy, após 30 anos de prática consistente, descreve níveis de clareza e capacidade intuitiva que continuam a se expandir. É como construir um músculo, explica Tracy. Cada jejum mental fortalece minha capacidade de acessar estados de maior clareza, o que costumava exigir 3 dias inteiros de silêncio para ser alcançado, agora posso acessar em períodos muito mais curtos. Minha mente se tornou mais eficiente em se libertar do ruído externo e se conectar com a sabedoria interior. A chave, explica Tracy, é a consistência, não a intensidade. É melhor praticar 30 minutos de silêncio mental todos os dias durante um mês do que tentar um retiro de 3 dias apenas uma vez. A pesquisa neurológica apoia totalmente essa abordagem, mostrando que mudanças cerebrais positivas requerem prática regular para se consolidar. Tracy recomenda agendar essas janelas de silêncio no mesmo horário todos os dias para criar um hábito neurológico sólido. Prefiro as primeiras horas da manhã, diz ele, porque a mente está mais livre dos acúmulos do dia e mais receptiva a novos insights. Mas o mais importante é encontrar um tempo que você possa manter de forma consistente. Durante essas sessões diárias, Tracy sugere o que ele chama de técnica da pergunta semente. Ao iniciar cada janela de silêncio, faça mentalmente uma pergunta importante relacionada a um desafio atual em sua vida. Pode ser profissional, pessoal ou criativo. Mas em vez de tentar responder a pergunta imediatamente, simplesmente plante-a em sua consciência e permita que sua mente vagueie livremente. As respostas mais profundas raramente vêm quando você está procurando ativamente por elas, observa Tracy. Em vez disso, eles surgem durante momentos de relaxamento total, quando você cria espaço mental para a sabedoria interior se expressar.
Depois de estabelecer a prática diária por pelo menos 4 semanas, Tracy recomenda expandir gradualmente para o que ele chama de mini-jejuns, de meio-dia, uma vez por semana. Durante essas sessões mais longas, você pode começar a experimentar trazer perguntas mais complexas ou desafios mais significativos para o silêncio e permitir que as respostas surjam naturalmente. Muitas pessoas ficam surpresas com a qualidade das soluções que surgem quando param de tentar forçar respostas, observa Tracy. É como se houvesse uma inteligência mais sábia operando abaixo do nível da mente consciente, esperando para ser consultada. Para mini-jejuns de meio-dia, Tracy recomenda seguir um protocolo simplificado, mas específico. Comece desconectando-se completamente de todos os dispositivos eletrônicos e encontrando um lugar tranquilo onde você não será interrompido. Os primeiros 30 minutos são geralmente os mais difíceis, quando a mente ainda está procurando estímulos externos. Durante a primeira meia hora, é normal sentir inquietação, tédio ou até mesmo ansiedade leve, explica Tracy. Esta é simplesmente a sua mente se ajustando à ausência de estímulo constante. Se você persistir nesta fase inicial, algo extraordinário começa a acontecer. A preparação é crucial, enfatiza Tracy. Um jejum mental despreparado pode ser tão chocante para o sistema que a mente resiste violentamente, e os benefícios são comprometidos. Durante o jejum em si, Tracy recomenda manter-se hidratado, comer alimentos simples e naturais e passar tempo na natureza, se possível. Sons naturais como vento, água ou pássaros não interferem no processo mental, explica ele. Na verdade, esses sons podem facilitar estados mais profundos de relaxamento e receptividade. O impacto potencial de incorporar essa prática em sua vida é difícil de superestimar. Em uma época em que a informação se tornou a nova forma de poluição ambiental, onde nossas mentes são constantemente bombardeadas com dados, opiniões, distrações e ruídos mentais, o jejum mental representa um retorno a algo profundamente necessário para nosso bem-estar e potencial ideal. Estamos no meio de uma crise de clareza mental, observa Tracy. As pessoas mais bem-sucedidas do futuro não serão aquelas que têm acesso a mais informações, mas aquelas que aprenderam a filtrar o ruído e acessar a sabedoria interior que realmente importa. Os estudos longitudinais mais recentes sugerem que as pessoas que praticam regularmente alguma forma de jejum mental não apenas tomam melhores decisões e mostram maior criatividade, mas também relatam níveis significativamente mais altos de satisfação com a vida, propósito e o que os psicólogos chamam de florescimento humano. Um estudo particularmente impressionante da Universidade da Pensilvânia acompanhou 500 executivos por 3 anos. Aqueles que implementaram práticas regulares de jejum mental mostraram um aumento médio de 45% na qualidade de suas decisões estratégicas, um aumento de 52% na satisfação no trabalho e uma redução de 63% nos níveis de estresse relacionado ao trabalho. O que mais me impressiona, diz o Dr. Martin Seligman, que liderou o estudo, é que esses benefícios se estendem muito além do âmbito profissional. Os participantes relataram melhorias significativas em seus relacionamentos pessoais, clareza de propósito de vida e uma sensação geral de viver de forma mais autêntica e alinhada. Isso significa que o jejum mental de Tracy não é simplesmente uma técnica para melhorar o desempenho profissional. É um caminho para uma vida mais plena e autêntica, alinhada com seu verdadeiro potencial. Tracy observou esse padrão de forma consistente em sua própria vida e na vida de pessoas bem-sucedidas que adotaram essa prática. Quando você acessa regularmente sua sabedoria interior, explica ele, você não apenas toma melhores decisões, mas começa a viver a partir de um lugar de maior autenticidade. As ações que você toma estão mais alinhadas com seus valores mais profundos e propósito real. Uma das transformações mais significativas que Tracy observou está no relacionamento das pessoas com o estresse e a incerteza. Antes de praticar o jejum mental, lembra ele, a incerteza
era uma fonte constante de ansiedade. Não saber que decisão tomar ou qual direção seguir gerou um estresse considerável para mim. Agora, a incerteza se tornou uma oportunidade empolgante para consultar minha sabedoria interior e descobrir soluções que eu nunca teria considerado em minha mente analítica. Essa transformação na relação com a incerteza tem profundas implicações para o sucesso no mundo moderno. Em uma economia em rápida mudança, onde as estratégias que funcionavam ontem podem estar obsoletas amanhã, a capacidade de navegar efetivamente pela incerteza tornou-se uma das habilidades mais valiosas que uma pessoa pode desenvolver. As pessoas que dependem exclusivamente de análises externas e coleta de dados estão sempre um passo atrás, observa Tracy. No momento em que eles reuniram informações suficientes para se sentirem confiantes em uma decisão, as circunstâncias já mudaram, mas quando você tem acesso à sua inteligência interna, pode tomar decisões eficazes mesmo com informações incompletas. Tracy compartilha um exemplo de como essa habilidade se manifestou durante a crise financeira de 2008. Enquanto muitos empreendedores estavam paralisados pela incerteza econômica, Tracy usou seus jejuns mentais para navegar no período turbulento. Os dados externos eram confusos e contraditórios, lembra ele. Mas durante minhas sessões de silêncio mental, tive uma clareza extraordinária sobre quais ações tomar não apenas para sobreviver à crise, mas também para prosperar durante ela. As decisões que ele tomou durante esse período, com base em insights que surgiram durante o silêncio mental, resultaram em algumas das expansões mais bem-sucedidas de sua empresa. Enquanto muitos concorrentes estavam contraindo ou fechando, Tracy se expandiu estrategicamente para áreas que sua intuição havia apontado para ela como oportunidades ocultas. O que é fascinante, ele reflete, é que as oportunidades que identifiquei durante o silêncio mental não eram óbvias de uma perspectiva analítica tradicional. Na verdade, muitos contradisseram o consenso de especialistas da época, mas eles acabaram sendo extraordinariamente precisos. Então, aqui está o meu desafio para você. Nos próximos 7 dias, implemente sua primeira janela de silêncio de 30 minutos. Escolha uma hora do dia em que você possa se desconectar completamente de todas as informações externas. Desligue o telefone, afaste-se de todas as telas, encontre um lugar tranquilo e simplesmente permita que sua mente processe sem distrações. Antes de começar, faça mentalmente uma pergunta importante relacionada a um desafio atual em sua vida. Pode ser uma decisão de carreira que você está enfrentando, uma situação pessoal que requer clareza ou até mesmo uma pergunta mais ampla sobre a direção de sua vida. Plante essa pergunta em sua consciência como uma semente. Então, não tente ativamente responder à pergunta. Não tente meditar, não tente forçar nenhum insight em particular, não tente resolver problemas específicos. Apenas crie o espaço e confie que sua sabedoria interior sabe exatamente o que fazer com esta oportunidade. Observe o que emerge. Observe como você se sente depois. Veja se aparecem respostas, insights ou esclarecimentos que não estavam disponíveis antes. Mais importante, observe como essa pequena prática começa a influenciar sua capacidade de tomada de decisão e senso geral de clareza mental nos dias que se seguem. Se você for como a maioria das pessoas que implementam essa prática, descobrirá que esses 30 minutos por dia de silêncio mental rapidamente se tornarão uma das partes mais valiosas do seu dia. Não porque seja fácil, na verdade, pode inicialmente ser um desafio para uma mente acostumada a estímulos constantes, mas porque os benefícios são tão tangíveis e transformadores que você não consegue imaginar viver sem eles. Durante sua primeira semana de prática, mantenha um registro simples dos insights, ideias ou esclarecimentos que surgem durante ou após suas janelas de silêncio. Muitas pessoas ficam maravilhadas com a qualidade e relevância do que surge quando finalmente criam espaço para que sua sabedoria interior se expresse. Após sua primeira semana de prática diária, avalie honestamente os resultados. Você experimentou momentos de clareza que não estavam disponíveis antes?
Surgiram ideias ou soluções que você não havia considerado. Você se sentiu mais calmo ou mais centrado em geral. Eles melhoraram sua capacidade de foco ou seu senso de propósito. Se os resultados forem positivos e a pesquisa sugerir que eles serão significativos para a maioria das pessoas, então você está pronto para expandir a prática. Considere implementar um mini jejum de meio-dia no fim de semana, onde você pode experimentar períodos mais longos de silêncio mental e acessar níveis ainda mais profundos de clareza. Lembre-se, em um mundo que se beneficia de mantê-lo distraído, desconectado de sua sabedoria interior e dependente de fontes externas para todas as suas respostas, o ato de criar silêncio mental é profundamente revolucionário. É uma declaração de que você está confiante em sua própria capacidade de navegar na vida a partir de um lugar de clareza interior, em vez de turbulência externa. O jejum mental não é apenas uma técnica de produtividade, é uma volta ao lar, um retorno à clareza, sabedoria e potencial que sempre estiveram lá, esperando para serem redescobertos no silêncio. Sua próxima grande decisão, seu próximo avanço criativo, seu próximo nível de sucesso, todos estão esperando em silêncio. A questão não é se você tem acesso a essa sabedoria interior. A questão é, quando você vai criar o espaço para ouvi-lo? A hora de começar é agora. Sua mente mais sábia está esperando para ser consultada. Tudo o que você precisa fazer é criar o silêncio necessário para ouvir o que você já sabe. A hora é agora. Sua nova realidade magnética está esperando por você. Escolha a liberdade. Comece hoje. Agradeço por reservar um tempo para assistir a este vídeo e estou ansioso para acompanhá-lo em sua jornada para a independência financeira por meio da renda passiva. Até a próxima e lembre-se, seu conhecimento tem valor. Compartilhe com o mundo e deixe o mundo recompensá-lo por isso.